Amém, Senhor. Pode sentar mais um pouquinho, por gentileza. Como é bom estarmos aqui, Senhor. Como é bom estarmos na Tua presença. Como é bom estarmos reunidos, em nome de Deus. Neste que é o nosso primeiro grupo de oração, a nossa primeira noite carismática, neste tempo da Quaresma. E assim como nós já ouvimos no dia de ontem, na celebração de cinzas, a Quaresma é um tempo de conversão. É um tempo de mudança de vida. E antes de tudo isso, é um tempo litúrgico na vida da igreja. Se eu estou indo por um caminho, Deus agora me chama a mudar de rota, a mudar de postura, diante da sua graça, diante do próprio pecado. 40 dias, queridos irmãos e irmãs, que lembram os 40 dias do dilúvio, lá no Antigo Testamento. Eu gosto muito desta simbologia. Nos ajuda a entender o que é a Quaresma. 40 dias do dilúvio. 40 dias, lá no livro do Êxodo, foi o período que Moisés ficou no monte de Deus, no Sinai, rezando em adoração, até que recebesse a tábua com o decálogo, com os 10 mandamentos. 40 dias, o tempo que Elias levou, após a perseguição, após ter destruído os sacerdotes de Baal, Deus lhe propõe esta caminhada de encontro, e este também é o período em que Elias caminhou rumo a Horebe, rumo ao encontro do Senhor. 40 não mais dias, mas anos, em que o povo de Israel caminhou pelo deserto até se encontrar com a terra prometida. 40 anos. E nós temos mais acontecimentos envolvendo o número 40. Quantos dias Jesus passou no deserto antes de dar início à sua vida pública e à sua missão? 40 dias Jesus passou no deserto, sendo tentado pelo demônio. E ali ele permaneceu sem comida e também sem água. E como nós sabemos, Jesus é Cristo, é verdadeiramente Deus, mas é também verdadeiramente homem. E no 40º dia, o Senhor sentiu fome. E é justamente neste momento em que grita a nossa humanidade, que nós, amados, nos tornamos frágeis. E é aí que nós experimentamos a tentação dentro da nossa própria carne. Jesus foi feliz. Jesus venceu as tentações. Mesmo o inimigo ali falando, você está com fome? Transforma essa pedra em pão. Jesus tinha resposta para tudo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o inimigo é mentiroso. Está vendo tudo isso aqui? Está vendo toda essa paisagem? Tudo isso é meu. Tudo isso me pertence. Se você me adorar, eu te darei tudo de presente. Não é? Jesus percebeu. Jesus sabia a verdade. E mais uma vez o inimigo se manifesta e diz: se você é filho de Deus, salta daqui desta montanha, porque está escrito que Deus não permitirá que nada aconteça contigo. Virão os seus anjos e eles te carregarão no colo. E como Jesus passou sabiamente por este momento, não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso hoje, queridos irmãos e irmãs, nós pedimos toda a força que vem de Deus, toda a coragem que vem do Senhor, toda a fortaleza que vem do Espírito Santo, para que nós possamos viver este tempo quaresmal, tempo de tentações, tempo de oração, tempo de conversão.
Eu trouxe para vocês um texto que está aí na Palavra de Deus, na carta de São Tiago, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Nós temos rezado bastante a carta de São Tiago, e é uma carta que traz muita sabedoria para os nossos dias. E a palavra diz assim: sejam, portanto, lá no versículo 7, submissos a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Vamos pensar nisso que o Senhor agora nos fala. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Mesmo diante da tentação, fique firme, não desanime, não desista, não caia, e o diabo fugirá de vós. Diz a palavra de Deus. Eu creio, eu acredito nisso. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vós. Ele se aproximará de você. Que nesta quaresma nós possamos cada vez mais correr ao encontro do Senhor. Que nós possamos dizer como os discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor, porque nós precisamos de Ti, porque nós precisamos do Teu socorro. Pecadores, lavem as mãos. Nós estamos num tempo de purificação. Purificação física, purificação espiritual. Por isso esta palavra nos diz hoje: pecadores, lavem as mãos. Ainda mais em tempo de coronavírus, não é? É verdade, isso nos preocupa. Indecisos, purifiquem as consciências. Quem vocês querem seguir? Nós rezávamos isso agora com a irmã. Quem nós queremos seguir? Quem eu quero seguir? Será que é ao Deus verdadeiro? Será que é ao Deus Criador, Libertador, o Deus de Israel, que se manifesta em Cristo Jesus, meu Senhor e meu Deus? Ou será que muitas vezes eu me realizo apenas com aquilo que o mundo pode me dar? Não é? Um pouquinho mais acima desse trecho da Sagrada Escritura, ainda no capítulo 4, no versículo 4 também a palavra diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? São Tiago, ele fala firme, ele fala forte. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E esta palavra fala hoje ao nosso coração. Fala hoje ao meu coração, fala hoje da minha vida, fala hoje para você, da sua vida, daquilo que Deus espera para todos nós nesse tempo quaresmal. A quaresma, meu irmão, minha irmã, é um tempo de resistência ao pecado. Cada vez que nós comungamos da Eucaristia, nós fortalecemos não apenas o nosso corpo físico, mas fortalecemos o nosso corpo espiritual. Por isso a importância da Eucaristia, se não diariamente, no mínimo, aos finais de semana. A Eucaristia nos fortalece, entrega ao nosso corpo e à nossa alma resistência diante de todo o pecado. Quaresma é tempo de partirmos com Jesus para o deserto. Você já ouviu essa expressão, não é? Quaresma é tempo de deserto, tempo de silêncio, tempo de silenciar o nosso coração, as nossas gritarias interiores. Tem gente que não gosta de fazer silêncio, porque quando faz silêncio a alma grita diante daquilo que precisa. Diante do seu próprio vazio, nós precisamos deste deserto para a nossa vida. Tempo de silêncio. Na missa hoje de manhã eu dizia que quando nós éramos crianças, nós recebíamos uma catequese dos nossos pais e avós. E quando criança nós abusávamos bastante deste tempo. Aprontávamos muito, porque os nossos pais diziam: olha, deixa passar a quaresma, você vai ver.
Na quaresma a gente não apanhava de forma alguma, nem um puxão de orelha a gente levava, porque os nossos pais, tementes a Deus, respeitavam este tempo de deserto, este tempo na presença de Jesus, em silêncio. E a gente aprendia, quaresma não é tempo de ouvir músicas, muito menos músicas altas, músicas do mundo, sons que envenenam a nossa alma, envenenam o nosso coração. E nesse deserto, Deus nos chama a uma avaliação da nossa própria vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor vai nos chamando cada vez mais, através de 3 caminhos: da oração, do jejum e da prática da caridade. Este é o chamado tripé quaresmal. A oração que nos aproxima de Deus. Nós temos necessidade da oração. O jejum que nos ajuda a quê? A dominarmos as nossas paixões humanas, a dominarmos a nossa carne. E a prática da caridade, que nos faz olhar para o nosso irmão com mais amor, com mais misericórdia. Quaresma é tempo de confissão. É mandamento da igreja, é mandamento da lei de Deus. O Senhor quer que confessemos os nossos pecados. Para quê? Para que chegando na Páscoa, todos estejamos limpos, lavados, purificados. É mandamento da igreja. É Deus quem nos pede isso. Nós precisamos muito desta purificação do nosso coração, para que possamos celebrar bem a Páscoa da ressurreição de Jesus. E perceba bem, quanto mais você se coloca em oração, quanto mais você se coloca diante de Jesus Cristo, mais provações virão para a sua vida. Como nós ouvimos agora no texto de Tiago, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes de fugir, ele vai te tentar de todas as formas. Vai tentar te derrubar pelas suas fraquezas, pelos seus vícios. E se mesmo assim você insistir em permanecer de pé, ele vai usar de pessoas, de situações, de mentiras, de calúnias, para te derrubar, para fazer você cair, para fazer com que você não se levante mais, para rir de você, para zombar da sua fé. Por isso eu digo, meu irmão, minha irmã, tenha certeza, mas não tenha medo. Quaresma é tempo de tribulação. Quaresma é tempo, sim, de turbulência. Quaresma é tempo de perseguição. Coloca na sua vida para você ver o objetivo de rezar o Santo Terço diariamente. Você vai ver as dificuldades que aparecerão, as vozes que gritarão nos seus ouvidos. Isso é bobagem. Deixa para lá. Ficar repetindo oração. Não é assim que muita gente fala? Gasta o seu tempo de outra forma, bobo. É a voz do inimigo. Quaresma é tempo de humilhações. Santo Padre, o Papa Francisco disse recentemente: peça a Deus nas suas orações humilhações, porque as humilhações nos mantêm humildes. Eu disse: Senhor, eu nem preciso pedir, olha aqui, elas estão vindo aos montes, não é? Elas vêm, a gente não precisa pedir, não. Aí quando eu olho para a cruz de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu olho para Cristo, que sofreu todo tipo de humilhação possível. Humilhado, ofendido, espancado, ferido na sua própria dignidade. Diante de tudo isso, o povo olhava para Jesus na cruz, realizando a profecia de Isaías, pois diante dele se vira o rosto. Não havia mais nele beleza, formosura, aparência que atraísse os nossos olhares. Humilhado, destroçado, com a sua carne ferida no alto da cruz. Ele sim, viveu toda a humilhação possível para a nossa salvação, para a nossa redenção. Jesus foi
humilhado, e não somente da paixão, não somente no momento da cruz, mas teve uma vida também de humilhação por parte dos fariseus e dos mestres da lei. O que diziam de Jesus naquele tempo, vocês se recordam? Quando alguém fala mal de você, não fica triste não, viu? Você que me ouve aqui agora. Quando alguém falar mal de você, não fique triste. E se você veio aqui hoje com essa tristeza do seu coração, arranque definitivamente. Eu vou mostrar para você o que diziam a respeito de Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 7, versículo 34, diziam: é um comilão, é um beberrão, amigo de publicanos e pecadores, amigo das prostitutas. É esse o Deus de vocês? É esse o Messias? Vejam só o que Jesus aguentou. O que falavam a respeito de Jesus. O que pensavam a respeito de Jesus. E por que, amados, falarão diferente de nós, que somos seguidores dele? O que nós temos de especial? Será que nós somos reis? Perguntaram isso a Jesus. Será que nós somos deuses? Se aconteceu isso com o Filho de Deus, com Deus verdadeiro, com Deus de Deus, porque nós seremos privados de tudo isso. Mas é a palavra que nos consola. Bem-aventurados, felizes, quando vos perseguirem, caluniarem e disserem todo tipo de mal contra vós, porque vosso é o reino dos céus. Acredite nisso. Acredite nas bem-aventuranças. A palavra de Deus é coisa séria. Eu acredito e me emociono todas as vezes que eu escuto, que eu rezo. A palavra de Deus, ela enche o meu coração. Jesus foi humilhado. Em Mateus 12, 24, diz assim: é somente por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Como é triste alguém falar para você: ô, seu capeta. Não sei se você já ouviu isso. Falaram para Jesus. Vocês ouviram aqui? Chamaram Jesus de Satanás. É pelo príncipe dos demônios, pelo príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios, está lá em Mateus capítulo 12, versículo 24. Se falavam isso de Jesus, o que falarão de nós, seus discípulos? Quaresma é tempo de conversão. Nós precisamos de mudança. Não simplesmente no sentido da fidelidade, no seguimento reto da palavra, no seguimento reto da nossa vocação, mas nós precisamos também de conversão para que nós possamos deixar de lado aquilo que não soma, aquilo que não agrega nada dentro da nossa vida. Então retira do teu coração hoje, meu irmão, minha irmã, toda palavra de maldade. Tudo aquilo que foi dito não pela boca de Deus, mas pela boca de Satanás. Retira hoje. Sabe aquele xingamento que você ouviu um dia do seu pai, da sua mãe? Que você não esquece? Retira hoje da tua vida. Lança fora. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você viva pelo amor, para a misericórdia. Deus quer a sua felicidade. Deus quer a sua santidade neste tempo da Quaresma. Que você viva o sentido verdadeiro da palavra conversão. O mundo precisa abraçar Jesus. Quando nós olhamos à nossa volta, nós ficamos chocados diante de tanta perseguição, maldade, diante de tantos pecados cometidos abertamente, onde as pessoas sequer pensam que um dia serão julgadas por isso. Mas seremos. Hoje eu estava lendo as notícias e eu me prendi numa notícia que dizia de um padre famoso que faz um excelente trabalho e que foi internado. Vocês já ouviram essa notícia hoje? Na verdade, já faz alguns dias que ele está internado. E eu disse: nossa, não sabia que o padre estava doente? O padre foi internado lá em Curitiba.
E eu comecei a rezar pelo padre. Falei, olha, é um sacerdote, um comunicador, cantor, um homem de destaque na TV. E eu, como não canto, não tenho CD, acho que eu posso falar abertamente sobre isso. Um homem que vive a sua vocação, que vive a sua fé, que é um sacerdote de Deus. E ali tinha uma nota dizendo, o padre está doente e permanece internado. E quando eu rolei a barra de notificações do celular, eu comecei a ler os comentários a respeito daquela notícia, e eu confesso que eu fiquei triste, muito triste, com todo o gênero humano. Em vez de rezarem pelos sacerdotes, o que nós tínhamos ali? Críticas. Garanto que está num hospital chique. Garanto que não depende do SUS. Ah, mas esse terno brilhante da foto. Ah, padres. E não somos apenas nós que recebemos essas críticas veladas. Todos nós somos humanos, filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Todos nós temos a nossa dignidade. E ali eu vejo o quanto muitas vezes Nossa Senhora continua chorando. Quanto muitas vezes Nossa Senhora continua repetindo a mensagem de Fátima. Quanto muitas vezes nós sentimos o desejo de mudança, porque não podemos mais permanecer neste caminho miserável que nós estamos trilhando. Peçamos a Deus a força que vem dele. Neste momento de críticas, a todos parece que criticar está na moda, não é? Que tal uma quaresma, amados, sem reclamação? É críticas ao Papa, é críticas aos sacerdotes, é crítica à igreja, é crítica aos cristãos. Críticas, críticas, críticas. Ninguém vê nada de bom, ninguém vê nada de positivo. Que humanidade é essa que nós queremos, que nós vivemos? Eu renuncio tudo isso, Senhor. Nós precisamos de conversão. Nós precisamos de mudança de vida. Somos humanos. E é por isso que o Senhor Jesus nos dá a oportunidade de mais nesta quaresma, de seguirmos o seu caminho de conversão. Somos humanos, por isso não estamos prontos para o céu ainda. E eu tenho certeza que quando chegarmos lá na Páscoa, eu não poderei bater no meu peito e dizer, eu estou convertido. Não. Porque eu estou me preparando para a Páscoa, para a ressurreição de Jesus. Porque quando eu puder dizer, Senhor, eu estou convertido, o Senhor, Ele vai me chamar para o céu. A terra não será mais o meu lugar. A terra não será mais a minha casa. Mas eu poderei estar com o Senhor, ao lado da Virgem Maria, dos santos, ao lado de todos os seus anjos, no céu, na eternidade. Aí sim, eu poderei dizer, eu sou um convertido ao meu Deus. Aí sim, eu poderei dizer, eu sou um convertido. E aí sim eu serei recebido, eis que vem da grande tribulação. É Ele, olha só. Passou por tudo que tinha que passar. Por isso eu convido você a ficar em pé agora novamente e pedir a força do Espírito Santo que Ele possa incendiar a nossa alma. Incendeia, Senhor, a nossa alma. Incendeia, Senhor, a nossa vida. Incendeia, Senhor, o Teu Espírito dentro do nosso coração, porque nós precisamos de conversão e esta é a palavra da noite, Senhor. Muda a nossa vida com a força do nosso Paráclito, com a força do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus, agora. Espírito Santo, vinde orar em mim. Clama ao Senhor, vem, Espírito Santo. Precisamos de Ti, Espírito Santo, vinde orar em mim.